Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio, hoje é dia 8 de setembro de 2022. E a questão é a seguinte: o projeto de lei 24.631, que o governador do estado da Bahia encaminhou para a Assembleia Legislativa, a fim de regulamentar o rateio dos valores correspondentes a 60% dos precatórios do Fundef, que o estado da Bahia recebeu no último dia 1º e que a Constituição Federal e a Lei Federal manda repassar 60% para quem? Nós, profissionais do magistério. Ocorre que o projeto de lei que o governador encaminhou, ele não deixa claro se esse pagamento dos 60% ele será feito com os juros de mora ou sem os juros de mora. E essa polêmica foi levantada ontem, porque o projeto de lei já está na alba e isso não ficou claro. Não sabemos exatamente o que é que deputados e deputadas estaduais irão aprovar a partir deste projeto de lei. Ocorre que, se houver o pagamento dos 60% dos precatórios do Fundef, ou seja, a parte que cabe aos profissionais do magistério, sem os juros de mora, os valores podem perder uma parte significativa, ou seja, cerca de 55% a 60% do valor real, o que é um absurdo. Afinal de contas, os precatórios do Fundef, eles derivam de uma ação judicial que cobrou valores não repassados ao estado da Bahia e, consequentemente, aos profissionais do magistério lá no ano de 1997 a 2006. E agora querem ou podem pagar a nós professores os 60% referente àquele valor da época, sem os juros de mora correspondentes. Juros estes que estão incluídos agora no pagamento que o estado da Bahia recebeu. Professor, e o governo do estado pode pagar os precatórios do Fundef, os 60%, sem juros de mora? Bem, o que acontece é que neste projeto de lei 24.631, que foi encaminhado no último dia 6 de setembro para a Assembleia Legislativa pelo governador do estado, ele colocou no artigo 2º que o rateio será com base na ADPF 528, além também das leis que dizem respeito ao assunto. Só que nessa ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ação que foi apresentada tempos atrás ao STF, é uma ação que questionava o STF se os precatórios do Fundef eles deveriam ser realmente vinculados a um repasse aos profissionais do magistério, e questionou também o pagamento de honorários com as verbas destes precatórios. Pois bem, lá nessa ação, nessa ADPF 528, existe uma menção de que os juros não acompanhariam o valor principal, ou seja, o valor que foi gerado pelo não repasse nos anos de 97 a 2006. E é justamente por causa desta menção que existe na DPF 528 é que nós corremos o risco dos valores recebidos pelo estado da Bahia serem repassados, os 60%, serem repassados, executados sem os juros de mora, o que irá diminuir bastante, substancialmente, os valores que nós temos a receber. Ou seja, o estado pegaria todo o valor que recebeu de quase 4 bilhões, tiraria 60%, desses 60%, o que for juros de mora, ele retira e deixa só o valor principal, sem correção, correspondente a 1997 e 2006, e destes valores de 60% sem os juros de mora, são valores defasados, evidentemente, porque ele tirou os juros daquela época para cá, ele pegaria e faria então a divisão entre os trabalhadores, as trabalhadoras, os profissionais do magistério. E é justamente aí, essa falta de clareza no PL, que nós devemos nos atentar. Porque, uma vez que isso seja aprovado e depois o repasse chegue com valores bem distantes daquilo que nós estamos esperando, haverá pouca coisa a ser feita. Logo, gente, o PL não deixa claro isso, e a polêmica foi instalada ontem. Se o pagamento do rateio será com os juros de mora ou sem os juros de mora. É bom deixar bem esclarecido que não existe nenhuma legislação, nem na Emenda Constitucional 114 de 2021 e nem na Lei 14.325, nenhuma ressalva de que os 60% dos precatórios do Fundef destinados aos profissionais do magistério devem ser repassados sem os juros de mora. Não existe nenhum tipo de ressalva neste sentido. Logo, não há por que o governo do estado ou a Assembleia Legislativa aprovarem esta possibilidade.
Como também é bom dizer que o acórdão que foi gerado no julgamento desta ADPF 528, esse acórdão é de 21 de março de 2022. Mas nossa lei, a Lei 14.325, que é uma lei federal, esta lei que regulamenta a divisão dos precatórios do Fundef, o rateio dos precatórios do Fundef, que fixa que 60% devem ser repassados aos profissionais do magistério, essa lei é de 12 de abril de 2022, ou seja, depois do acórdão da decisão sobre a ADPF, essa ADPF que ventila que os juros de mora não necessariamente acompanharão o valor principal dos precatórios do Fundef. Então, não há também nessa Lei 14.325, em nenhum momento, alguma observação sobre a separação dos juros do valor principal, que enseje depois, ou que vem ensejar depois, é um rateio apenas com o valor principal dos precatórios do Fundef. Enfim, colegas, não existe em lugar nenhum nenhuma ressalva que diga que os precatórios do Fundef, 60% repassado aos profissionais do magistério, que devam ser repassados sem os juros de mora. Inclusive, em Pernambuco, os professores, as professoras receberam os valores esperados. Foi feita uma divisão, feito um rateio em que os professores e professoras ficaram satisfeitos. Já no Amazonas, isso não aconteceu. Eu até postei no meu Instagram, que é @MarcoAurélioProfessor. Nessa noite eu postei lá umas reclamações do sindicato dos professores, das professoras de lá, daquele estado. Porque lá o máximo que um professor, uma professora recebeu foi por volta de R$5.000 e não há transparência. O governador lá no Amazonas, ele não disse como fez essa divisão, mas desconfia-se que ele separou os juros de mora do valor principal referente aos 60% e por isso que os valores ficaram muito abaixo do esperado. Então precisamos pressionar a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, os deputados e as deputadas, que coloquem uma emenda na lei de que esses valores serão pagos com os juros de mora. E não adianta dizer que não pode fazer isso, não pode emendar, porque é um projeto de lei que trata a respeito de dinheiro, de orçamento, porque não é. Não é orçamento, é uma verba extra-orçamentária que chegou, que não tem previsão de despesa vinculada. A única previsão que tem é aquela que a Lei 14.325 traz, que é a seguinte: 60% devem ir para os profissionais do magistério. Então é hora dos deputados e das deputados estaduais terem coragem, autonomia, independência e emendar este PL colocando com clareza que 60% serão repassados aos profissionais do magistério com os juros de mora. Outra coisa que também é dever da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia ao analisar esse projeto é criar uma comissão de acompanhamento da execução desses quase 4 bilhões de reais que devem ser destinados à educação. 40% para as unidades escolares, para a rede física, manutenção, e 60% para os profissionais do magistério. A Assembleia Legislativa precisa emendar, criando uma comissão formada com professores, representando o Ministério Público, para que acompanhe que esses valores que já estão na conta da Secretaria de Educação, que esses valores eles sejam destinados exclusivamente para a melhoria do ensino e da educação pública do Estado da Bahia. Entenderam, senhores deputados e senhoras deputadas? Colocar no PL uma emenda que diga que o pagamento é com juros de mora, colocar uma emenda que crie esta comissão para dar transparência a todo esse processo, a transparência é um princípio constitucional. Será uma decepção absurda se o Estado da Bahia, por meio deste governador e destes deputados e deputadas, pagarem os precatórios do Fundef sem juros de mora e não criarem uma comissão para acompanhar a execução desses quase 4 bilhões de reais que devem ir para a educação pública e popular do Estado da Bahia. É isso, fico por aqui, abraços, atentos e vigilantes hoje para cobrar de cada deputado, de cada deputada, que seja feita a justiça em relação aos nossos direitos, aos direitos da classe trabalhadora. Sigam as nossas redes, Instagram, Facebook e YouTube, @MarcoAurélioProfessor. E continuem aqui nas nossas redes, que durante o dia eu informarei a respeito da apreciação deste PL 24.631 do rateio do Fundef, caso a Assembleia decida debater e votar hoje ainda. Abraços, resistência e luta sempre e até o próximo vídeo.